E aí galera, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês todos estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Noah aqui. Como vocês já sabem, eu sou Victor Santana. Eu sou Italo Marques. E esse é o Noah Noah no no Ar. Ar. Bom, hoje como vocês estão vendo eu tô um pouco mais empolgado do que o normal, porque hoje é dia da gente falar do novo filme da Netflix que saiu recentemente, que fala justamente sobre NBA, que é uma coisa que eu gosto muito, né? À toa que a gente tá aqui com as camisas da gente, que é Arremessando Alto, que é a história de um novo prodígio que tá chegando aí na NBA, que aí mostra pra gente um pouco da realidade que ocorre por debaixo dos panos, digamos Nos assim. processos de seleção dos novos jogadores. De draft, olheiros e etc. Peneiras. Isso. E se você quer saber mais sobre o que a gente tem a falar, se eu gostei, que é lógico que eu gostei, mas a nossa crítica sobre ele, o que rola nesse filme, é só ficar aí pra depois da vinheta. Eu vou dar uma tapa em Vitor pra ele se controlar até lá, prometo. Bom, lembrando a vocês aqui, mais uma vez, para que vocês não se esqueçam de curtir, dar o like no vídeo aqui, se inscrever e ativar o sininho para as novas notificações que vão estar chegando aí dos nossos novos vídeos. Comenta a tua opinião aí embaixo. Fala se você já assistiu o filme, se você pretende assistir, suas expectativas, o que você achou se você já assistiu, sua opinião sobre esse vídeo, sobre o nosso trabalho aqui no Noah. A gente gosta muito de ver a opinião de vocês. Se eu conseguir fazer vocês assistirem também, isso daí também pra mim é válido, que é uma coisa de basquete, uma coisa que eu passei a amar muito desde 2016, então que amo até hoje. Então se eu conseguir fazer pelo menos um, tamo junto. Na melhor das hipóteses, você vai se divertir com o Vitor surtando nesse vídeo. Ou em outros casos você queria que eu faça. Bom, Arremessando Alto vem aí com a proposta de reviver o estilo de filmes que a gente via tanto ali nos anos 2000 sobre pessoas que têm sonhos em prosperar no mundo dos esportes, ao apresentar a gente a história de Stanley Sugarman. Ele é um olheiro do Philadelphia 76ers e ele vive a vida dele à base disso. Ele é tipo um workaholic, ele trabalha para isso, ele vive pro basquete. A vida dele antes de ser olheiro era como jogador, mas ele acabou por uma fatalidade não podendo mais jogar, então ele espelha as vontades dele nos jogadores que ele quer fazer chegar lá na NBA e fazer brilhar. E ele viaja muito, não só nos Estados Unidos, que aí não mostra muito sobre isso, mas como olheiro a gente sabe que ele vê as partes dos Estados Unidos, mas ele viaja muito pra Grécia. E a gente acaba ficando sabendo que faz 9 anos até que ele fica longe da família e não comemora o aniversário da filha dele. E elas são super compreensíveis, tanto a filha quanto a esposa, mas a gente sabe que a família sente falta e ele também percebe isso, porque ele quer voltar pra casa dele e começar a trabalhar permanecendo no mesmo lugar, para poder ficar com a família. Além de querer viver o sonho dele, né? Porque o sonho dele é realmente ser técnico de um time da NBA e principalmente se for do Sixers, que é o time do coração dele, o time que ele torce. Então, ele consegue essa oportunidade. Depois da gente ver ele pelejando com um monte de possíveis jogadores, gente que quer fazer falcatrua, mentir a idade, todo um rolê. Até que o dono do 76ers, Rex, dá a ele a oportunidade de ser o assistente técnico do time. Então ele vai ter a chance de ficar com a família dele trabalhando sempre no mesmo lugar. É tudo o que ele pediu, poder ficar na Filadélfia, mas... E tipo, só ressaltando aqui que esse Rex é o dono do time, que a gente, ao longo do que acontece no filme, a gente percebe que ele é um cara que cresceu nas ruas de Filadélfia, era pobre, foi vencendo na vida, foi ficando rico, comprou o time e conseguiu viver junto com o pessoal da Filadélfia. É uma ele não pessoa esqueceu muito das querida raízes dele. Parece que tudo são rosas, mas se fosse tudo rosas assim logo de cara, a gente não teria uma boa história para ser contada. Então, Rex acaba falecendo e o filho dele assume o time, e o filho dele não comunga das mesmas ideias do pai, então ele meio que coloca Stanley de volta como olheiro e ele pede para Stanley conseguir um jogador que é a peça que tá faltando para o 76ers. Porque assim, antes de ele subir a assistente técnico, ele chegou a ter uma conversa sobre um outro alemão, no caso aqui quando ele estava na Europa, que é o Haas, que ele chegou a ser visto assim, mas que
Stanley não dava muita bola para ele, porque ele não era um jogador participativo em treinos, em academia e etc. Mas Vin queria que isso acontecesse. E quando Rush chegou para treinar com Philadelphia, simplesmente não vingou. Ou seja, eles não conseguiram um campeonato, que é sempre o objetivo deles. Ou seja, Vin ficou lá com a cara de tacho porque o que ele tinha dito não foi o que aconteceu. E ele se enganou, tanto é que quando ele chama Stanley para poder conversar de novo com ele, para dizer a ele para virar olheiro de novo, ele diz que ele se enganou, ele cometeu o erro, mas ele quer que Stanley volte a procurar um cara que complete o time do Sixers para poder ganhar o campeonato, né? Então ele sai nessa jornada procurando, até porque vim falar pra ele que se ele conseguir essa peça ele volta pra ser técnico, então ele não vai largar a oportunidade, é o sonho dele, então ele vai procurar esse jogador em vários lugares até que ele acaba indo parar na Espanha, e aonde ele ia observar o possível candidato a entrar pro time, acontece um imprevisto e ele tá lesionado, então ele não vai conseguir ver o cara jogando. Aí ele pergunta se tem algum lugar que ele possa jogar bola, jogar uma partida de basquete, até que ele chega em uma praça, um centro... Uma quadra de basquete de rua. Que tá acontecendo uma competição lá e ele simplesmente para lá pra olhar porque tá interessando a ele, tem né? muita gente ali olhando. E é o momento que ele conhece a nossa estrela, o nosso Bo Cruz, que é o jogador que se destaca nesse jogo de rua. E bom, ao ver todo o desempenho de Bo na partida, ele vai atrás para tentar convencer, e Bo à primeira vista não dá muita bola porque ele fala. Até que ele pega o telefone e liga simplesmente para o Dirk Nowitzki, que no começo quer tirar onda para dizer que não conhece ele, mas depois, como o Dirk, ele é o cara, como muitos dizem, o melhor gringo que já teve na NBA, porque ele é da Europa e tal. E todo mundo na Europa conhecia ele. E como ele tá na Espanha, Bo conhece ele. E é aí que ele é convencido que Stanley é realmente um olheiro do 76ers e tem uma oportunidade para ele. E a gente vê que a vida de Bo não é fácil, o lugar onde ele mora. Ele tem que criar uma filha que ele teve, apesar de ter só 22 anos. Mora ele, a mãe e a filha. A mãe da menina foi embora. O pai dele também abandonou a família. Então ele é a pessoa que mantém tudo ali. Ele trabalha para sustentar. E diante da oportunidade de uma melhoria de vida, de conseguir entrar para a NBA, onde o piso do jogador é 900 mil, ele se joga nessa para tentar, junto com o Stanley. E bom, ele vai para os Estados Unidos, que Bo é da Espanha, então ele vai para lá para passar pelas peneiras, e quando chega lá, à primeira vista ele não consegue atrair a atenção dos figurões lá do basquete, porque ele ainda, apesar de ser muito habilidoso, não tá maduro. As pessoas entram muito fácil na mente dele, o que prejudica o jogo dele. E além de outra coisa, né? Antes dele conseguir realmente ir para os Estados Unidos, o visto dele é checado e descobre-se que ele tem um registro de agressão. Ou seja, ele já tem passagem, ele não seria réu primário. E se acontecer dele parar tendo problema com a polícia de novo, ele vai ser deportado, porque o visto dele vai ser cancelado. Então é daí que começa a ter um treino que Stanley coloca ele pra treinar junto com a galera lá. Até ele chama Vin também, que é agora o meio que dono do Sixers. Só que Vin tem muito aquela ideia de, pra ele, o jogador ser bom. Ele não consegue enxergar pelos olhos de outra pessoa. Então ele julga que Bo não é o jogador ideal que o Sixers está precisando. Como se aquele imbecil tivesse visão de alguma coisa. Pois é, durante uma conversa que Stanley tem com um amigo dele, o amigo dele fala que Vin tá querendo trocar Joel Embiid. Joel Embiid, nessas últimas 3 temporadas, eu sei que muita gente não acompanha, então eu vou falar, ele foi simplesmente um dos 3 caras a ser candidato a MVP da temporada. Ou seja, ele não é pouca merda, ele é penico cheio. Ou seja, o camaronês, ele é um pivôzão que não vale uma troca assim. Ainda mais que ele tá querendo trocar com Kings, então nem vale assim. Então, a gente vê Vin se negando a dar oportunidade para Bo, o que faz com que Stanley seja colocado numa situação difícil, porque ele contava que Bo brilhasse logo de cara e assim
os Sixers pagassem as despesas dele lá no país. Só que, como isso não acontece, Stanley ainda confia muito que ele vai conseguir mostrar que veio, e ele começa a tirar dinheiro das economias dele mesmo para poder sustentar o cara lá, o que torna a coisa bem difícil, porque ele pede demissão do Sixers quando o Vince se nega a dar oportunidade para Bo. Então ele tá desempregado e ele tá apostando todas as fichas que Bo vai conseguir se mostrar para ele recuperar o valor dele também, para ele mostrar que ele descobriu o cara que chegou lá, entende? E sendo assim, depois que ele sai do Sixers, ele pede demissão, né? Ele conversa com um amigo dele, Leon, que tenta arranjar a peneira para que Bo consiga jogar, para que ele seja visto pelo mundo e tenha futuramente uma escolha de draft. Que geralmente você tem que ser indicado por uma universidade e tal, mas como a gente vê que Bo não teve uma universidade para poder ser indicado, fica tudo mais complicado, além desse histórico dele de agressão, né? Mas enfim, Leon consegue uma vaga nele, nessa peneira, para ele poder entrar para o draft da NBA. Só que durante isso, como o Ítalo falou, ele acaba caindo na provocação de outro prodígio que... de outro prodígio que também tem rolando na NBA, que o draft dele seria só daqui a 2 anos, mas segundo ele é pra estar no draft de agora. Porque ele já é bom o suficiente pra estar nesse draft, que é Kermit. Que é interpretado por Anthony Edwards aí, que foi o número 1 do draft de 2021. Então a gente tem ele aí mostrando a rivalidade, o ponto oposto a Bo. Ele é o rival direto de Bo nas quadras. E, bom, diante de todas essas adversidades, Sugarman não tem outra opção que não seja treinar Bo para que ele chegue lá na peneira e ele consiga mostrar que ele realmente tem o valor que Sugarman está falando. Ou seja, é o sonho de 2 pessoas convergindo para essa peneira. E aí ele passa por todo aquele processo de treinamento árduo que a gente sabe que todo filme de esportista tem, que ele tem que superar as dificuldades dele, ele tem que superar o tempo dele, tem uma parte que ele tem que subir um monte em 1 minuto e 45, que é uma coisa que um ciclista faz em 2 minutos. Então a gente vê o processo árduo, ele ele ultrapassando as barreiras dele, ultrapassando os limites dele, e Sugarman lá dizendo que ele vai conseguir, estimulando a si mesmo também. E eles criam um vínculo muito legal no filme, assim, não só como técnico e como jogador, mas também como amigos, porque Bo tenta entender o que de fato aconteceu com ele, porque a mão dele é toda ferrada, que ele sofreu um acidente, e é por isso que ele também está prejudicado como jogador, ele não conseguiria mais arremessar com aquela mão. Aí também conhece sobre a família dele, a mulher de Sugarman também se envolve e se preocupa com a questão emocional de Bo, que ele começa a se sentir mais triste porque ele tá longe da filha, então ela fala, ele tá assim porque ele não vê a filha dele e tal. Ela sempre dá uma luz a Stanley quando ele precisa. E aí a gente vai vendo ele passando pelos treinamentos até chegar de fato na peneira. Só que ele a gente cai tem Kermit, mais né? uma vez nas provocações de Kermit, porque ele vê que a filha dele tá lá, a filha de Bo tá lá, e ele começa a provocar ele, provocar a filha, provoca a mãe dele, e faz com que Bo novamente perca a cabeça. E todo mundo que tá lá tava assistindo, tava sendo transmitido na TV, e vê mais uma vez que ele teve o caso de agressão. Ou seja, a peneira que ele lutou tanto foi pro ralo por causa disso. Então Stanley vai lá de novo para tentar convencer ele e tal, mesmo sabendo das adversidades que tá acontecendo. Ele de princípio recusa, mas Stanley fala pra ele que vai conseguir, que vai dar tudo certo, que eles vão chegar nesse ápice. Porque é nesse momento que Bo também descobre que o Sixers não estava pagando as despesas dele, então ele estava ali no incerto, ele não estava ali perseguindo o sonho, como Stanley fez ele acreditar, para ele não ficar desmotivado. Então tem toda uma comoção deles dois para voltar a se entender, voltar a treinar, e ele finalmente consegue subir uma ladeira lá em 1 minuto e 45. 1 minuto e 44. Que ele consegue subir lá, consegue chegar a vencer e tudo mais, mas ainda tem aquele peso da mídia que tá em cima dele por causa do registro de agressão, até que o relacionamento de Stanley com a filha dele é melhorado, porque
ela, durante os treinamentos de Bo, tava fazendo um vídeo cinematográfico. Um documentário. Pra mostrar todo o treino dele e tudo mais. Porque a vontade dela é trabalhar com cinema, ela quer fazer faculdade de cinema, então ela ajuda o pai filmando os treinos dele e tal, e viraliza na internet devido às filmagens dela. Que foi outra coisa que mexeu comigo, porque além de ser fotógrafo e misturar também NBA, né? Então esse filme pra mim foi top. Seguindo, no princípio, Stanley não quer fazer isso porque acha que não vai dar certo, mas ele tem um contato de um certo cara que é o Dr. J. Pra quem não conhece, ele é o Julius Erving, que é uma das camisas aposentadas do Philadelphia 76ers, que é o número 6, que a esposa de Stanley simplesmente liga pra ele, pede um favor e ele, tá, vou fazer. Olha, conheçam aqui o meu amigo Jiboia, que é o novo nome que eles dão a Bo. Depois de ser chamado por Julius Erving, ele começa a fazer o desafio lá, que é o mesmo que ele fazia na Espanha, que ele tava fazendo com a galera aqui na Filadélfia. Então, é simplesmente dele conseguir defender todo mundo e ninguém conseguir simplesmente nem chegar perto de jogar a bola no aro. Apostando dinheiro, inclusive. Então, isso começa a viralizar, que ele consegue fazer muitas defesas e ninguém consegue chegar lá. A internet a favor, que a galera fica fazendo live, mostrando, postando tudo, e aí ele consegue visibilidade, né? E até consegue chamar a atenção dos próprios jogadores do Philadelphia, que é Seth Curry, irmão de Stephen Curry. Até o momento ele ainda estava no Philadelphia. E Tobias Harris, que é contatinho de Stanley lá, começa a chegar por lá. E os dois começam a fazer um X1 de não, eu faço uma cesta, depois você vai, eu vou te defender. E fica uma competição muito massa. E assim cria visibilidade na mídia geral, porque pegou redes sociais, pegou todo mundo, meu filho. Então, até a gente vê com Allen Iverson, que também tem uma camisa aposentada, que também foi MVP, que também ganhou o campeonato pelo Sixers, falando que esse cara é muito bom, dê uma vaga de draft pra ele. E é assim que ele vai ganhando a fama dele, conquistando a fama dele. Até que tem uma peneira antes disso, ele simplesmente tem que ir embora depois disso. Ele vai embora, né? Mas como ele não tinha oportunidade até então, ele fica meio triste. A mãe dele fala pra ele: você pode desistir do basquetebol nesse país, mas não desista do que aquele homem fez por você, que no caso é Sugarman. E eles mantêm a amizade, mas Bo tem que voltar pra Espanha, porque ele não conseguiu o que ele queria. Até que quando ele está no aeroporto, o Leon liga pra Sugarman e fala que tem uma peneira exclusiva e que ele conseguiu colocar Bo pra jogar nela. Então o Stanley chega a dizer: não, eu não posso, ele já tá... Eu tô no aeroporto, ele já tá indo-se embora. Aí, o avião tá no ar? Aí Stanley, não. Ele fez: o que é que você tá falando comigo? Aí Leon fala: então por que você ainda tá falando comigo? Aí ele vai atrás de Bo pra tentar levar ele pra... É um rachão que eles fazem entre os jogadores. Nesse rachão a gente vê Aaron Gordon do Denver Nuggets, a gente vê Jordan Clarkson, que foi o sexto homem recentemente do Utah Jazz, a gente vê Trae Young, a gente vê também que o próprio técnico do Boston Celtics, apesar de eu odiar isso, tá lá, Brad Stevens, vendo ele jogar, vendo ele fazendo esse rachão e se destacando. Tipo, ele vê também que Kermit também tá lá jogando e ele simplesmente consegue ignorar tudo que Kermit fala e acaba que ele fica marcando Kermit tão bem que Kermit não faz uma cesta. Até porque Sugarman durante os treinamentos também ficava insultando o Bo pra ele aprender a relevar isso. E outra coisa que Stanley fala pra Bo, é como se estivesse falando: bicho, tu já tá na merda, só curte aí. Então, tipo aquele: bicho, mas vai dar merda, e se não der? É como se ele tivesse aprendido também que ele não pode exercer tanta pressão em cima de Bo. Aí ele deixa o cara fazer o dele lá na quadra e funciona, e ele consegue. E aí depois que ele consegue finalizar a peneira, se destacando porque ele marca muito bem, os arremessos dele são bons, tanto que até lá no início do filme, Sugarman fala que de 50 arremessos ele acerta 44, então o cara realmente sabe muito. E no final do filme, ele tá arremessando lá, e Stanley olha assim, ele não erra. Esse cara não erra. E Stanley conseguiu entrar como técnico dos Sixers porque a irmã de Vince tirou ele do time porque ele tava fazendo merda, até porque ele tava querendo negociar, como o Victor falou, um jogador que ninguém negocia em sã consciência. Então ela entra para o time, ela fica tomando conta, ela assume o comando
e convida a Stanley a voltar. Ele volta como assistente técnico do time e a gente vê que Bo conseguiu entrar pro time do Boston Celtics. Infelizmente, né? Infelizmente. Poderia ser melhor, né? Poderia ser nos Lakers, eu Véi, sei. Não, qualquer time, se não fosse o Boston Celtics, nem o Suns, E tava nem os de boa. Spurs também. Pronto. Se não fosse nenhum desses três, tava Pronto. suave. Mas enfim, a gente tem o final do filme dessa forma, ele indo jogar contra os Sixers. Então é uma disputa entre ele e o antigo técnico dele, que é bem divertido. E é uma coisa que a gente pode notar que o número que Bo escolhe é o mesmo número que Stanley usava no tempo da universidade dele. E Stanley fala pra ele, acabe com eles, eu sei que você vai se sair bem, mas não fala pra ninguém que eu tô torcendo por você. Depois disso daí tem a própria reunião com o time do Sixers, né? Que eles estão fazendo o planejamento de jogo. E Stanley chega pra Tobias Harris, que há muito tempo já fez o X1 lá com ele, marcou ele e tudo mais, e ele chega pra Tobias e dá todas as características dele. Ó, se ele fizer isso é porque ele vai fazer isso. Se ele fizer isso é porque ele vai fazer isso. Aí é justamente o que um assistente técnico deve fazer, né? E Tobias Harris simplesmente diz, tá bom, deixa ele comigo. E o filme termina assim. Nas opiniões gerais, a gente tem um filme que ele diverte, ele emociona. As atuações dele são muito boas, é uma coisa que eu tava falando pra Victor. É um achado tão grande ver tantos jogadores de basquete profissionais atuando bem no filme. E, bom, a gente tem uma boa direção de cena, os frames dos jogos são muito bons, os jogos de câmera. O roteiro também é muito bem amarrado, não tem barriga, não é aquela coisa que você canse de assistir. Pelo contrário, você se anima a cada momento que passa do filme. Você torce por ele. É como se você estivesse vendo uma partida, você fica empolgado no mesmo tanto, você quer ver ele vencer. Isso. E outra coisa, né, que eu esqueci de mencionar, que Bo Cruz, ele é interpretado, ele é vivido por realmente um jogador de basquete, que é Juancho Hernan Gomes. Era um pouco de espanhol que eu não sei falar. Por isso que eu... Pronto, é isso mesmo. O que foi se tu puxasse um sueco, um francês, alemão, sei lá o que morria. Eu não sei, é porque eu ainda tô no Drkianovski. Galera, é um filme que eu realmente muito recomendo pra todo mundo, mesmo que você não goste de basquete. É um filme que pode fazer com que você goste de basquete. E quem gosta de basquete vai com certeza ficar muito feliz em assistir um filme assim. Eu até falando aqui cansei. Suspiro. Ele realmente ficou muito empolgado com o filme. Ele chegou, Ítalo, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa gravar sobre isso. E eu realmente dei a chance pro filme, também gostei. Não sou tão fanático por basquete quanto o Victor, mas também gosto, eu também acompanho, eu também torço. Mas, e assim, o filme é muito bom, gente. Vale a pena você assistir se você gosta de esporte ou se você gosta de um filme sobre superação, de dificuldades e realização de sonhos. Só dá o play aí em Arremessando Alto, você não vai se arrepender. Mas enfim. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até ficou um pouco longo porque, infelizmente, eu me empolguei aqui. Felizmente, né, porque o filme é muito bom. Deixe seu curtir aqui, seu like, espero que vocês tenham gostado realmente. Se vocês gostaram, deem seu curtir, se inscrevam no canal, ativem o sininho para as novas notificações que vai estar chegando por aí. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com a sua família, enfim, com todo mundo que gosta de basquete. Que não gosta, até como o Ítalo estava falando, de uma história de superação aí. Que é um filme muito bom, você pode assistir com seu filho que é maior de 12 anos, porque a censura do filme é essa. Então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa análise. Se você é novo por aqui, vai ter mais vídeos linkados aqui no izinho para você acompanhar nosso trabalho aqui no Noir. Se você já é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui, por estar nos apoiando. A gente espera que vocês voltem para mais, sendo novato ou veterano. Estaremos esperando vocês e até lá, tchau! E aí? Comprar um agora? Vamos embora.